Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira jornada pela história da saúde mental. E olha, é uma história de altos e baixos, viu? Ela começa de um jeito bem sombrio, com exclusão, com brutalidade, mas se transforma numa revolução de compaixão e de luta por direitos, que acabou moldando as leis que nos protegem até hoje. E, para começar, eu queria deixar aqui uma reflexão. Uma pergunta que parece simples, mas é super profunda. Como é que a gente cuida da nossa mente? Hoje em dia a gente tende a pensar nisso de um jeito muito pessoal, né? Mas a verdade é que ao longo da história as respostas para essa pergunta foram públicas, coletivas, e elas moldaram vidas, leis e instituições inteiras. O nosso caminho hoje vai ser este aqui. A gente começa lá atrás, da exclusão aos manicômios, depois vão dar uma olhada na ascensão de umas curas, entre aspas, bem brutais, para então chegar na parte boa, a revolução da compaixão, que mudou o jeito de entender a saúde e, finalmente, como tudo isso virou lei. Vamos nessa? Bom, começando então pela primeira parte, a gente volta no tempo para uma época em que a abordagem ao sofrimento mental não era tratamento. A ideia central era a exclusão. O objetivo principal, sabe, era isolar, tirar de vista. A cura nem entrava na equação. E olha só que interessante essa linha do tempo. Durante séculos, a coisa toda era vista por uma lente religiosa, o que muitas vezes levava à exclusão ou, em casos extremos, até à morte. Aí, lá no século XIX, um médico francês, o Philippe Pinel, começa a virar o jogo. Ele é pioneiro na ideia de tratar os transtornos mentais como doenças dentro de hospitais. Só que essa medicalização acabou dando origem à era dos manicômios, onde a internação por tempo indeterminado virou a norma. E aqui no Brasil, essa realidade teve nomes e endereços bem conhecidos e, infelizmente, bem trágicos. Lugares como o Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, e o do Engenho de Dentro, no Rio, se tornaram os símbolos sombrios dessa era de confinamento em massa. Eles não eram exatamente hospitais. Na prática, eram verdadeiros depósitos de gente. Pois é. E o que acontecia dentro desses muros? É aí que a história fica ainda mais pesada. A gente vai ver agora como a palavra tratamento, muitas vezes, era só um outro nome para controle. A lobotomia talvez seja o exemplo mais famoso. Pensa só, uma técnica de psicocirurgia criada em 1935 que basicamente envolvia uma intervenção no cérebro da pessoa para curar os sintomas. E o mais chocante é que o seu criador, o Egas Muniz, chegou a ganhar um prêmio Nobel por isso. Isso dá uma dimensão do quanto essa prática era aceita na época. Mas, em total contraste com essa brutalidade, surge uma voz poderosíssima, a da psiquiatra Nízia da Silveira. E essa frase dela é quase um manifesto. Ela fala em abolição total dos métodos agressivos e numa mudança de atitude. Para ela, o indivíduo tinha que deixar de ser só um paciente para finalmente ser visto como uma pessoa, com direito a ser respeitada. É uma virada de chave fundamental. E é exatamente essa ideia que dá o tom para a nossa próxima parte. A gente entra agora na revolução da compaixão, protagonizada por pioneiros que olharam para tudo aquilo e disseram, não, tem que ser diferente. E nessa luta, duas figuras são absolutamente centrais. Aqui no Brasil, a própria Nízia da Silveira, que dedicou a vida a se opor a tratamentos como lobotomia, eletrochoque, confinamento. E na Itália, um nome importantíssimo, Franco Basaglia. Ele liderou a reforma psiquiátrica italiana e o trabalho dele teve um eco gigantesco no mundo todo. Inclusive aqui, viu? As críticas que ele fez a Barbacena foram um empurrão e tanto para que as coisas começassem a mudar. No fundo, a filosofia que unia esses reformadores era até simples, mas profundamente revolucionária. A ideia era, uma pessoa com sofrimento mental é, antes de mais nada, uma pessoa. Com direitos, com dignidade. Não é a sua doença. E essa foi a grande virada de chave. Só que para mudar o tratamento na prática, era preciso primeiro mudar a teoria por trás de tudo. A própria definição do que é saúde precisava evoluir, e além daquela visão que só olhava para o corpo, para o biológico. A gente pode pensar na história da saúde em três grandes momentos. A primeira revolução tinha um olhar mais holístico, até religioso. Depois veio a segunda revolução, focada estritamente no biológico. A era dos remédios e cirurgias, muitas vezes sem consentimento. E, finalmente, a terceira revolução, que é onde a gente está hoje, entendendo a saúde como uma interação complexa de vários fatores, o famoso modelo biopsicossocial. E aqui a diferença fica bem clara, né? De um lado, o modelo antigo, que via apenas a doença e ignorava todo o contexto da pessoa, e do outro, o novo modelo, o biopsicossocial, que entende o indivíduo como um ser completo,
influenciado pela biologia, claro, mas também pela sua mente, sua vida social, sua cultura e até sua espiritualidade. E com essa nova forma de enxergar a saúde, a gente chega na nossa última parte. Como é que toda essa filosofia, toda essa luta se transformou em políticas públicas, em leis feitas para proteger as pessoas? Aqui no Brasil, o grande resultado dessa mudança de mentalidade foi a Lei 10.216, que ficou conhecida como Lei Paulo Delgado. E olha, essa lei é um marco gigantesco, porque ela simplesmente redirecionou todo o modelo de cuidado em saúde mental no país. E o coração da lei está aqui, no artigo 4º. Ele diz, com todas as letras, que a internação só deve acontecer quando todos os outros recursos fora do hospital não derem conta. Ou seja, é o último recurso, não o primeiro. Isso, na prática, desmontou a lógica do manicômio. A prioridade passou a ser o tratamento em comunidade em liberdade. E é super importante entender que essa reforma não aconteceu sozinha. Ela veio junto com outra lei fundamental, a Lei 8080, a lei que criou o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. E foi essa lei que bateu o martelo. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Tá. Mas a gente sabe que ter a lei é uma coisa e fazê-la ser cumprida é outra, né? É aí que entram os conselhos públicos de saúde. Eles funcionam como guardiões dessa política. Têm o poder de propor políticas novas, fiscalizar os serviços, controlar os gastos públicos e deliberar sobre novas medidas. E por que isso é tão importante? Porque são os conselhos que garantem que a sociedade civil, as pessoas que usam os serviços, seus familiares, os profissionais, tenham uma voz formal e ativa na construção e na fiscalização das políticas de saúde mental. A política deixa de ser algo feito só de cima para baixo. E a gente encerra com essa provocação. Toda a luta que a gente viu, de Nise da Silveira e tantos outros, foi para que a política protegesse a pessoa e não só tratasse a patologia. No mundo que não para de mudar, a grande questão que fica é: como a gente continua garantindo que esse princípio se mantenha vivo e forte? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.